pessoal, boa noite a todos vocês. A gente está iniciando o nosso primeiro plantão da disciplina de Fisiologia do Exercício nas Doenças Inflamatórias, Autoimunes e Farmacologia. Eu sou a professora Luciane, né? Vocês já viram o meu vídeo ali na sala do Classroom. Vou contar um pouquinho, né? Antes, né? Essa disciplina ela é ministrada por mim e pelo professor Gerson. E aí, aqui na apresentação, a gente tem também a foto do professor Arthur Padão, que durante o decorrer desse mês, no decorrer da nossa disciplina, vocês vão ter a palestra também, uma palestra com uma pessoa que trata um pouco mais da área aplicável, né, da aplicação do exercício físico para a resolução da dor. Então, essa é a temática da palestra do Arthur. Então, nós três aqui vamos compor esse módulo aqui de fisiologia na inflamação, né? Fisiologia do exercício para prevenção de doenças, tratamento de doenças, tá bom? Bom, meu nome é Luciane, eu sou formada em Educação Física, acredito que muitos de vocês sejam também, né? Será que tem algum nutricionista? Porque normalmente a gente está entre fisioterapeutas e profissionais de educação física. Algum nutricionista, enfermeiro, médico, tem alguém aqui de alguma outra área, ou até mesmo que nem seja da área da saúde? Não? Gerontóloga. Nossa, Natália, é verdade, né? Também, né? Se especializar um pouco no processo de envelhecimento. É bem interessante a gente se conectar e ver a especialidade de cada um. Então, muito prazer, Natália. Eu acredito que você vai conseguir colaborar um pouco no decorrer da nossa disciplina também, tá bom? Sim, com certeza. Muito obrigada. De nada. Então, pessoal, como eu comentei, eu me formei em Educação Física eu era atleta quando eu era mais nova, né? Então, com o objetivo de entender um pouco mais de performance, na época que eu me formei em 2008, e aí eu queria entender um pouco mais de performance de treinamento, esse era o foco, né? Eu fui, então, fazer a especialização da UFSCar, de Fisiologia do Exercício, para essa aplicação, né, entendimento de performance de treinamento. E aí, eu me envolvi com pesquisa, mudei totalmente o meu foco, né, me interessei muito pela área acadêmica e comecei a estudar para fazer o mestrado, entrei no mestrado na UFSCar, fiz o doutorado também na UFSCar, e durante o doutorado eu fiz um período que a gente chama, aqui no Brasil, né, a gente chama de sanduíche, né, que uma parte a gente faz a pesquisa, iniciei a minha pesquisa dentro aqui do Brasil, lá no laboratório da UFSCar, e parte dessa pesquisa eu fui desenvolver lá na Universidade de Montreal, no Canadá. Então, dentro dessa linha de pesquisa, né, eu trabalhava com treinamento resistido em modelo experimental de ratas, em modelo experimental de menopausa, que era trabalho com ratas, né, que simulava, a gente fazia ovarectomia, e eu estudava o metabolismo hepático. Depois isso dentro do mestrado e doutorado, né? Quando eu voltei, eu concluí o doutorado nessa linha, e esse meu professor lá de Montreal me convidou para fazer um pós-doutorado lá em Montreal de novo, né? Então, aí eu fiz um pós-doc na Universidade de Quebec, em Montreal, e dentro da linha de pesquisa da análise, né, da microbiota, entender como que o sedentarismo, a inatividade física poderia modular a microbiota e como que ocorrem
o desenvolvimento das doenças metabólicas, né? Que a gente vai tratar um pouco aqui no decorrer da nossa disciplina. Então, depois de eu ter feito esse pós-doutorado, aí eu voltei, que lá no Canadá, pessoal, é muito frio mesmo. E aí eu voltei para fazer um outro pós-doutorado na Unesp de Prudente, relacionando, né, essa linha do entendimento de microbiota, de prescrição de exercício físico, como que o exercício físico pode modular o sistema imunológico para a prevenção de várias doenças. Então, como a gente vai tratar aqui no decorrer da nossa disciplina, a gente vai entender os efeitos anti-inflamatórios e analgésicos do exercício físico e associar também com o conhecimento do professor Gerson, que vocês já devem ter interagido nessa primeira e segunda aula, com os fármacos, né? Que ele tem essa parte especialista da prescrição sobre fármacos, né? Então, aproveitem bastante o Gerson, que ele tem muito conhecimento dentro dessa área. E aí a gente vai associando, claro, né, sobre os pontos da prescrição de exercício físico. Tá bom? Pessoal, a gente tem aqui o cronograma da nossa disciplina. Então, vocês já devem estar um pouco familiarizados com essa estrutura, né? Então, a gente tem a unidade de aprendizado, o conteúdo programático, o objetivo. Vocês conseguiram visualizar dentro do ambiente virtual, dentro da nossa sala, esse documento de cronograma da disciplina, do plano de estudos de vocês? Que bom. Então, toda semana que a gente se encontrar, eu vou passar aqui esses pontos aqui para atualizarem e lembrarem vocês do desenvolvimento, do que está acontecendo nessa semana, para vocês não perderem os prazos, tudo certinho, tá? Então, aqui nessa primeira semana, a gente já disponibilizou as aulas 1 e 2 gravadas. Eu vi que o pessoal já colocou algumas dúvidas também, que então, já estão interagindo com os vídeos do professor Gerson. Isso é ótimo, que aí no sábado vocês vão ter bastante conteúdo já assimilado para conseguir acompanhar a aula do Gerson nesse próximo sábado. Então, hoje aqui a gente tem o plantão ao vivo, né, no dia de hoje, e mais no fim de semana, sábado, iniciando às 8 horas, vocês terão essa aula, encontro síncrono com o professor Gerson. Lembrem, pessoal, a aula, ela sempre vai ficar gravada, tá? Então, não consigo assistir presencialmente, podem se organizar para assistir depois. Claro que se vocês tiverem a oportunidade de assistir a aula ao vivo, como vocês estão fazendo aqui agora, é muito bom, porque aí vocês conseguem esclarecer as dúvidas ao vivo, e a gente consegue trocar ideia, construir algo, um conhecimento, né, em conjunto, tá bom? Aqui, com relação ao objetivo da disciplina, então, os objetivos dessa semana é interagir com esse tópico aqui de farmacologia, farmacocinética, e na aula de hoje, que a gente vai tratar aqui, sobre os sinalizadores do sistema imunológico, tá bom? A gente vai esclarecer as dúvidas da AV1, tá bom? E dos vídeos que vocês tiverem, que vocês já assistiram, tá? A indicação de material de estudo são os vídeos que a gente colocou ali, e a unidade 1 do e-book, né, que é diretamente relacionado à aula que a gente vai tratar hoje, tá bom? Sobre o sistema imunológico. Aqui, com relação às atividades avaliativas, lembrem, tá, pessoal? Sempre está aqui em cima, deixa eu pausar aqui. Sempre está aqui em cima essa indicação sobre a importância de vocês ticarem a atividade quando ela é concluída. O formulário é tranquilo, porque a partir do momento que vocês entregam a atividade, ele já fica ticado como entregue.
mas fiquem de olho para vocês conseguirem computar a frequência a partir do envio e interação das atividades avaliativas de vocês, tá bom? Para essa semana, já está disponível, alguns de vocês já entregaram também, a AV1, e ela tem uma pontuação de 30% da nota total. Então, estudem esse material. Essa atividade avaliativa 1, ela é referente bem mais ao conteúdo da aula 1 e 2. Então, vocês assistam esses vídeos da aula 1 e 2 antes de responder essa atividade avaliativa 1 e 2. E lembrar, né, claro aqui, com relação à data de entrega. A nossa disciplina se iniciou no domingo, e para que vocês consigam aproveitar todo um fim de semana para responder, a gente ajustou já a data de entrega para que seja sempre às segundas-feiras e não no domingo às 5 horas da manhã, senão vocês teriam somente o sábado para envio da atividade. Então, dia 9, às 5 da manhã, então vocês terminem a atividade no domingo à noite, para vocês dormirem bem, não ter que levantar muito cedo para enviar a atividade avaliativa 1, tá bom? Alguma dúvida com relação ao cronograma, pessoal? Se estiver tranquilo até aqui. Se não estiverem conseguindo acessar, podem me mandar mensagem que eu ajudo vocês, tá? Então, vamos lá. Novamente, eu quero lembrar vocês de que fiquem à vontade para abrir câmera, abrir microfone. Tá? O microfone, enquanto eu estiver apresentando, é importante que vocês deixem os microfones fechados. Mas pode deixar a câmera aberta. E quando vocês tiverem alguma dúvida, qualquer momento, tá, pessoal? Pode levantar a mão ali, que aí já faz um sonzinho. Eu estou vendo vocês aqui na frente, o chat, tudo. Eu vou deixar no chat aberto aqui. Que também, se mandar alguma dúvida no chat e preferir escrever, pode colocar que eu paro e a gente interage com relação às perguntas de vocês. Tá bom? E o pessoal que está assistindo a aula gravada, lembrem também de colocar as dúvidas de vocês no mural, que assim possível a gente responde. E se for algo que a gente possa contemplar no próximo plantão, a gente já traz esses questionamentos que vocês colocaram no mural lá para o próximo plantão. Então, aqui, pessoal, iniciando a nossa aula de hoje, a gente vai falar um pouco sobre o sistema imunológico, a gente vai abordar alguns conceitos básicos, os tipos de células imunes e os tipos de imunidade, tá bom? Então, conceitos básicos, né? O que é imunidade? A imunidade é a resistência a algum tipo de doença e infecção, tá? O sistema imunológico é um conjunto de células e tecidos moles que medeiam a resistência a essas infecções. Então, é bem simples até aí, né? Resposta imunológica é uma reação coordenada do sistema imunológico, ou seja, dessas células e moléculas, a esses organismos infecciosos. Tudo bem? A gente tem, dentro do sistema imunológico, os órgãos linfóides primários. Vocês sabem, poderiam me dizer se vocês têm alguma ideia do que seriam esses órgãos linfóides primários? Estou de olho no chat aqui, vocês podem chutar. É onde as células são maturadas? Oi, pode falar, Carla. Onde as células são maturadas? Onde elas são produzidas e maturadas, exatamente. E quais seriam esses órgãos linfóides primários? Timo, você está no caminho certo. Perfeito, baço, tem um outro que eu não lembro agora. Os primários, você acertou um, o timo. Que é onde ocorre a maturação dos linfócitos T. Então, nós temos dois órgãos linfóides primários.
Um é a medula óssea, onde dá a origem nas células linfóides, né, dos leucócitos. E aí esses leucócitos vão dar origem a dois tipos distintos de células, tá? Uma são as células mieloides, o outro são os linfócitos. Então, os dois órgãos linfóides, né, que é o que a gente chama de órgão linfóide primário, é medula óssea e timo, tá? Aí, se tem o primário, tem pelo menos o secundário também. Então, já os órgãos linfóides secundários, é o que a Carla comentou. Aí a gente tem, sim, o baço, os gânglios linfáticos, os tecidos linfóides associados ao tubo digestório, né? Porque o nosso sistema digestivo, pessoal, ele é repleto, ele possui cerca de 70% a 80% da presença das nossas células do sistema imunológico em volta dele, né? Então, os órgãos secundários é aonde são os mecanismos de movimentação, né, transporte dessas células, de como que essas células do nosso sistema de defesa vão se locomover de uma região a outra, caso alguma região, eu tive uma lesão ali no meu dedão do pé, como que essas células vão chegar até lá, né? Então, são pelos órgãos, né, esses tecidos linfóides, esses que essas células conseguem se locomover, e elas ficam armazenadas em alguns gânglios linfáticos. Então, a gente tem esses gânglios em diversas regiões do nosso corpo, tá? Bem próximo também ao nosso sistema circulatório, tá? Que tem uma troca bem intensa ali em relação aos nossos vasos linfáticos e vasos sanguíneos. Então, como eu comentei aqui com vocês, a gente tem essas células do sistema imunológico. Como que elas são originárias, né? As células do sistema imunológico são originárias aqui pela medula óssea, tá? Elas dão, aqui na medula óssea, dá origem aos leucócitos. Os leucócitos podem se dividir em células mieloides e podem também se diferenciar, né, em células linfóides. As células que são diferenciadas em mieloides dão origem a uma grande diversidade de células, como as hemácias, os monócitos, os neutrófilos, basófilos, eosinófilos e plaquetas, tá? Todas essas células, elas têm um potencial, né, de diferenciação. Então, essa célula, ela tem uma potencialidade maior, que ela consegue se diferenciar em muito mais tipos de células, os leucócitos, mas esse leucócito, depois de diferenciado em leucócito mieloide, aí eles têm essa potência, né, essa capacidade de diferenciação nesses tipos de célula. Não mais, um leucócito mieloide não origina células linfóides, tá bom? Que isso é muito mais referente, né, ao processo de diferenciação celular genética, né, do processo do DNA das nossas células. Já aqui há uma célula, um leucócito que se diferenciou em linfóide, ele dá origem a esses três tipos de células. Um linfócito T, as células NK, natural killers, e os linfócitos B. Aí a gente vai ver cada um desses agora. Tudo bem até aqui esse processo de diferenciação? Quem gera o quê? A gente vai tratar um pouco mais sobre cada uma dessas células do sistema imunológico. Essas células aqui, pessoal, então, os neutrófilos, macrófagos, células T, fazem parte da nossa linha de defesa. Todas essas células compõem o sistema imunológico, né? Que é a primeira barreira, são a partir das células epiteliais. Então, a gente tem a nossa pele, que é uma barreira muito importante, né, para proteger os nossos órgãos. E aí, abaixo das células epiteliais, a gente tem um conjunto diverso, né? A gente tem células dendríticas, a gente tem
as células NK, macrófagos, neutrófilos, essa grande diversidade ali, já circundando todos os tecidos ali para defender como um sistema de defesa do nosso organismo. E dentre esses tipos de células que compõem o sistema de defesa, a gente tem essa classificação, né? Agranulócito e granulócito. O que isso significa? Quando as células apresentam esses grânulos aqui, é porque elas possuem vesículas fagocíticas, né? Essas vesículas que possuem substâncias ácidas ou básicas que atuam como num processo de digestão, né? Ela vai englobar um patógeno ali, vai digerir, quebrar e defender o nosso organismo. Então, essas vesículas, quando a gente chama de granulócito, é por conta desses grânulos. Quando a gente tem uma visão microscópica, a gente consegue visualizar esses grânulos aqui. Então, todas as vezes que vocês verem grânulos, vocês podem associar que são células que estão prontas ali para o ataque. Células da nossa imunidade inata, que estão prontas ali para defender o nosso organismo, tá? Pronta para o ataque. Já as células agranulócitas aqui, são as células que não possuem esses grânulos. Os linfócitos, como a gente comentou, viu ali anteriormente, dão origem às células T, às células natural killer e aos linfócitos B. Os monócitos, pessoal, também não possuem grânulos e eles dão origem aos macrófagos, tá bom? Tem uma relação bem íntima aqui dos monócitos com os macrófagos, porque a gente vai falar bastante de macrófago, da importância do macrófago, tipo de macrófago. E quando o monócito está na corrente sanguínea e tem um sinal de lesão, algo de ataque, ele precisa infiltrar, entrar dentro de algum tecido. E a partir do momento que esse monócito aqui entrou dentro de algum tipo de tecido, ele sofre o processo de diferenciação para macrófago. Então, enquanto o monócito está na corrente sanguínea, isso é importante vocês associarem. Se está no sangue, a gente chama de monócito, tá? Se está dentro de algum tipo de tecido, a gente chama de macrófago. Não tem como, né? A gente está falando de um tecido. Tecido muscular ali, o monócito chegou. É possível? Não é possível, porque se ele está ali no meio das miofibrilas, se ele está ali no meio do tecido muscular, ele é um macrófago, tá? Ele só é monócito quando está na corrente sanguínea. E aí, pessoal, então, essas células aqui, ó, a célula NK, ela faz parte, então, dentro do aspecto que eu falei para vocês. A célula NK, ela é agranulócita ou granulócita. E o macrófago. Ambas as duas fazem parte aqui, ó, da classe dos granulócitos, tá bom? Tanto o macrófago quanto as células NK, porque elas possuem esses grânulos, né, essas vesículas dentro ali do citoplasma da célula, tá? Alguma dúvida, pessoal, até aqui? Professora, sim. Pode falar. Então, por exemplo, no caso do linfócito, se está na corrente sanguínea, é linfócito, e se está no tecido, são uma dessas 3 células, né? O linfócito, então, assim, ó, o linfócito, ele pode estar em vários lugares, ele entra nos tecidos. É só o caso aqui do monócito. Tá. É esse do lado aqui, o monócito em relação ao macrófago. Os linfócitos, esse daqui, ele dá origem a essa diversidade de célula e não tem essa diferenciação se está na corrente sanguínea. Se está na corrente sanguínea ou não. Então isso, tá bom. E tá em bom? que momento ele
teria essa diferenciação, por exemplo? O linfócito T, B e Isso. célula. Aí, NK? ó, por exemplo, o linfócito T, ele sofre a maturação dele no timo. Especificamente, né, até pelo nome, linfócito T, é porque esse linfócito estava lá na medula óssea e é transportado lá no timo, nessa glândula, né, um pouquinho acima do nosso coração, que vai ocorrer o processo de maturação do linfócito T. Então, por isso que deu-se esse nome de T por conta do processo de onde ele é formado. Já no caso, por exemplo, do linfócito B, é de origem a bursa de Fabrícios, que é da onde foi encontrado pela primeira vez esse tipo de célula. Só que bursa de Fabrícios a gente não tem no nosso organismo, seres humanos, né? Isso é encontrado em aves. Mas como foi identificado em aves e depois identificou o linfócito B, ficou B de bursa de Fabrícios, mas é maturado, o linfócito B é maturado também na medula óssea, tá bom? Mas, só retomando aqui, só o monócito que tem essa diferenciação, tá bom? Monócito para macrófago. Aí todos os outros são maturados ali na medula óssea. Tá bom. É a lista de... Deixa eu abrir a lista de... A fila aqui. Quem abriu? Ah, é só a Érica que levantou a mão. Pode falar, Érica. Professora, eu tô fora da atuação prática, tô só na teoria mesmo, por enquanto, sabe? O que significa essa maturação da célula? Depois, porque é o processo de diferenciação, né? E ela precisa ser testada, essas células. Vocês vão ver que, por exemplo, a gente tem os linfócitos T reguladores, ela passa, as nossas células do sistema imunológico, elas são produzidas e são testadas. Testadas por quê? Porque é muito importante que o nosso sistema imunológico reconheça o eu do não eu, né? Então, quando ocorre alguma lesão, alguma invasão, alguma bactéria, é muito importante o nosso sistema imunológico saber, olha, essa célula aqui, ela é uma célula, uma bactéria que agride esse organismo, que é diferente da célula que está ali do lado, que faz parte da composição do organismo. E o processo de maturação do nosso sistema imunológico é importante porque precisa entender e reconhecer o que é sistema imunológico para elas não saírem atacando as próprias células. Como, por exemplo, é um dos motivos de início de doenças autoimunes, quando o nosso próprio sistema imunológico começa a atacar as nossas próprias células. É uma falha ali no reconhecimento do eu, do não eu, né? Acha que o nosso sistema imunológico começa a entender que tem um processo inflamatório, que tem uma agressão ali, só que, na verdade, são as nossas próprias células do sistema imunológico. Então, essa maturação, ela é importante para identificar todo esse processo de, ok, essas células já sabem, já aprenderam o que é o nosso próprio organismo e o que elas precisam atacar. Quem são as células que elas precisam se especializar em atacar, qual tipo de anticorpo que elas vão produzir, enfim, nesse sentido, tá? A grosso modo, então, seria uma maturação, seria uma maturidade. É quando a célula entende quem ela é e aí ela vai procurar quem dos semelhantes dela. Exato. Entendi. Se ela tem um nível de agressividade maior também, ela é uma célula que já é descartada, ela nem sai para defender o organismo. Ela é destruída ali mesmo dentro da medula óssea, tudo, para depois produzir outras células. Entendi, uma crise existencial celular. Exato, é um processo complexo.
Entendi, obrigada. De nada. Pode falar, Laís. Oi, a psoríase, por exemplo, a gente considera da mesma forma porque ela é tão mais externa que me veio essa dúvida. Peraí, eu acho que eu... Você pode falar um pouquinho mais alto? Estou tentando aumentar meu volume aqui. Peraí. Oi, melhorou? Acho que sim. Você repete a pergunta de novo? Você falou da psoríase? Comparada, por exemplo, a um, sei lá, mieloma linfóide. É muito mais externo. Então, a minha dificuldade assim, é o mesmo processo, porque as duas são autoimunes, certo? Isso. As duas são autoimunes. O processo de desenvolvimento de cada doença autoimune, eles podem se diferenciar. Como que isso acontece em cada uma, né? Eu não tenho conhecimento, mas esse mecanismo de uma falha do mecanismo de defesa. Então, normalmente tem associação, as doenças autoimunes têm associação com os linfócitos T reguladores, ou uma célula dendrítica que passa uma informação não apropriada no sentido de, tipo, identificou um anticorpo ali, não anticorpo, identificou uma proteína ali que precisa ser atacada, só que, na verdade, essa proteína, ela faz parte da composição do nosso organismo. Mas para desenvolvimento de doenças autoimunes, tem várias... Ai, se fosse tão simples, né? Tem vários aspectos, tem vários pontos em relação a todo o sistema imunológico que uma falha processual pode desencadear uma doença diferente. E associar esse mecanismo do sistema imunológico com a especificidade de cada tecido que esse sistema defende, são parâmetros, sabe, que acaba ocorrendo e ocasionando a possibilidade de desenvolvimento de uma ou outra doença autoimune. Eu não sei se eu... É por isso que a gente não pode, então, por exemplo, bloquear o processo para chegar ao fim da maioria dessas doenças. Exato, exatamente. É muito difícil tratar doença cura, né? Exato. Quando a gente pensa numa leucemia, por exemplo, a gente tenta converter o processo para que as células sejam células como as iniciais, antes da doença. Então, é por isso. É que essa era a minha pergunta, na verdade, Exato. E eu não consegui me expressar. Não, mas é isso, Laís. E aí, o que você deu um exemplo, né, de leucemia. Um câncer é exatamente a falha, né, do nosso sistema imunológico identificar, ou melhor, uma célula que começou a se teve uma hiperplasia, né, se autorreproduzir freneticamente ali, e o nosso sistema imunológico não conseguiu identificar essa alteração metabólica, né? Então, enfim, vocês vão ter, acho que a próxima disciplina de vocês, aí os professores, o Voltarelli, o Roberto, eles vão conseguir aprofundar bem mais. Mas é muito importante vocês terem esse conhecimento básico aqui das células do sistema imunológico. Quem são elas? Vocês vão ver que eles vão falar bastante das células NK no mecanismo das T reguladoras, no mecanismo de resolução, né, a partir do exercício, no tratamento de alguns tipos de câncer, tá? O Rafael levantou a mão? Pode falar, Rafael. Eu queria tirar minha dúvida. O monócito, quando ele sai da corrente sanguínea, vira macrófago. A gente também encontra macrófago na corrente sanguínea também, né? Também, porque é um tecido também. Tá. Né? Então, era só isso mesmo, que na hora eu fiquei em dúvida. A gente encontra, sim. E aí também, por exemplo, aterose...
Ai, como que chama? Ixi, sumiu o nome da minha cabeça. Enfim, eu vou lembrar e eu falo para vocês. A Érica perguntou: doença autoimune inicia por uma falha de maturação? Então, Érica, também, mas não só, né? O processo de maturação, na verdade, é um processo que, na verdade, deve prevenir o desenvolvimento de doenças autoimunes, porque, como eu comentei aqui com vocês, se o sistema imunológico percebe que essas células estão muito ativas, as células do sistema imunológico estão muito ativa, passa por uma triagem ali e fala assim, ó, essa célula tá, vamos colocar como se fosse nós humanos, né? Tá muito estressada essa célula, qualquer coisa ela quer brigar, então não, essa célula não tá pronta para defender nosso organismo, porque ela não pode sair atacando qualquer coisa, ela tem que atacar o que é inimigo, que não faz parte do nosso organismo. Então, as doenças autoimunes, o processo de maturação é exatamente para evitar o desenvolvimento de algumas doenças autoimunes, tá? O problema das doenças autoimunes é exatamente quando essas células, o trabalho ali de maturação não foi eficiente e essas células começam a atacar o próprio organismo. Exatamente isso que eu pensei, essa falha aí na maturação. Isso. Tá certo, obrigada. Nada. Pode falar, Karine. Boa noite. Eu não entendi essa diferença entre o linfócito e o monócito. Vou explicar, vou passar aqui já para os próximos, e aí a gente tem umas figuras melhores para eu explicar para vocês. Então, monócito, pessoal, ele está na corrente sanguínea, tá? Entrou dentro de um tecido, seja muscular, tecido cardíaco, tecido epitelial. O monócito saiu da corrente sanguínea, ele sofre um processo de diferenciação. Então, imagina assim, o monócito está na circulação, rondando, na circulação sanguínea ali, rondando. E aí, quando ele recebe algum sinal de que ele precisa ser ativado, ele é atraído, né? Então, existem substâncias que atraem o monócito para uma certa região. Então, como eu usei o exemplo lá do tecido muscular, imagina ali, ó, no músculo do quadríceps ali, o monócito está na circulação e ele precisa entrar ali naquela região porque teve uma lesão ali. Para ele entrar nesse tecido, ele precisa fazer alguma coisa. E por que ele é atraído para essa região? Porque ele precisa proteger o nosso organismo. E a função dele deve ser ou gerar uma inflamação ou resolver uma inflamação. Então, ele precisa ser diferenciado para começar a desencadear uma função. Então, vendo aqui na estrutura do monócito, ó, ele não tem, por exemplo, os grânulos que os macrófagos possuem. Então, ele não tem atividade fagocítica, né? Ele não desempenha muitas das funções que o macrófago desempenha. Então, a partir do momento que ele sai da corrente sanguínea, ele se prepara para atuar ativamente contra uma bactéria, contra um vírus, para restaurar um tecido, né? Então, a lesão no quadríceps machucou ali, precisa restaurar essas fibras musculares. Então, tem muita proteína perdida, jogada ali, várias células mortas ali naquela região, precisa recompor esse tecido, reestruturar, refazer a função tecidual. Então, esses macrófagos, eles vão fagocitar porque nada se perde no nosso organismo, né, pessoal? Então, ele vai fagocitar todas essas proteínas, substâncias que estão ali, utilizar, né, direcionar essa substância ali e liberar para retomada da função desse tecido. Isso em qualquer outro tecido, seja renal, hepático, enfim. Pode falar, Karine.
Na verdade, é você que já tinha levantado a mão, né? Isso, desculpa. Então, pessoal, então deu para entender essa questão aqui dos monócitos com os macrófagos. A gente vai falar bastante disso. A gente vai falar bastante. Karine, então, ó, só para me ajudar, ó, abaixa a mão, então, porque senão eu vou ficar me confundindo toda hora com a mão levantada aqui. Vou baixar aqui, obrigada. Vamos lá, então, pessoal. Aí a gente tem a divisão. Então, a gente falou das células do sistema imunológico. Então, a gente tem, dentro da resposta imunológica, as reações iniciais, que são dadas pela imunidade inata. Nós temos células no nosso organismo que representam a imunidade inata. Então, o próprio macrófago, os monócitos, as células dendríticas, as células natural killers, tá? São todas células que fazem parte da imunidade inata. Independente do que aconteça, elas vão reagir sempre da mesma forma. Seja para combater um vírus, seja para combater uma bactéria, seja para resolver uma lesão tecidual, elas têm um processo de como defender o nosso organismo e elas vão atuar sempre no mesmo processo, tá bom? Por isso que se chama imunidade inata. Não precisa ver o que está acontecendo para reagir. Elas já reagem instantaneamente. É uma atividade coordenada que essas células já sabem. Então, chega lá, atraiu o monócito, se diferenciou em macrófago, chega aos neutrófilos, os basófilos, eosinófilos, todas as células ali, especialistas com cada função que elas desempenham melhor. Então, por exemplo, um eosinófilo, ele tem uma efetividade melhor para combater um parasita. Então, o eosinófilo, as células do sistema de defesa identificou que tem um parasita adentrando no nosso organismo, vai atrair muito mais esse tipo de célula, eosinófilo, e o eosinófilo vai atuar da forma que ele sempre atua, tá? Essas células da imunidade inata não geram memória, tá bom? Então, basicamente, é essa a diferença entre as células da imunidade inata e da imunidade adquirida, que é o que a gente chama aqui, ó, resposta inespecífica. A imunidade inata gera uma resposta inespecífica. E a imunidade adquirida gera, então, uma resposta específica. Pessoal, como tudo na biologia, a gente tem algumas exceções. Eu vou falar um pouco mais para frente de uma exceção, tá? Então, aqui, com relação à imunidade adquirida, são representados por linfócitos B e linfócitos T. Por quê? Porque a célula NK, vocês viram, são linfócitos também, mas faz parte da imunidade inata. Inicialmente, as células NKs eram reconhecidas, né? Tipo, é um linfócito, mas ela não tem especificidade nenhuma, né? Ela não gera memória, porque o grande diferencial da imunidade inata com relação à imunidade adquirida é a capacidade dessas células aqui, linfócito B e linfócito T, gerar memória. As células NK, elas acreditavam-se, né, que os cientistas acreditavam que não tinha capacidade de gerar memória, mas em alguns estudos um pouco mais recentes é possível perceber que as células NK, apesar de serem classificadas como células da imunidade inata, elas também desenvolvem algum tipo de memória, elas conseguem reagir de forma mais efetiva quando encontram novamente o mesmo patógeno, tá? Então, essa é a exceção à nossa regra com relação à imunidade inata e imunidade adquirida, tá bom? São as células NK. Mas lembrem aqui, ó, linfócito B e linfócito T, imunidade adquirida, porque eles têm a capacidade de reconhecer. Uma vez que o nosso organismo sofre uma agressão,
ele precisa ativar esses linfócitos, a segunda vez eles já vão ter uma memória e já vai saber como reagir de forma mais eficiente a esse patógeno, tá? Pode falar, Karen. Professora, justamente esse é o ponto que eu queria entender melhor, né? Essa questão da memória, né? Eu queria entender como é que é esse mecanismo de memória, né? Porque quando você fala memória celular, eu realmente não consegui entender essa parte. A memória, pessoal, ela é desenvolvida assim, ó. Bom, eu vou colocar aqui. Essa figura eu acho que já dá para explicar um pouquinho melhor. Então, lembrem, né? Imunidade adquirida gera memória. Imunidade inata não gera memória. Por que é possível desenvolver memória na imunidade adquirida? Vejam aqui, ó, nesse gráfico. Então, a gente tem células B, que a gente chama de células naive, tá? Aqui, células virgens, enfim, células ingênuas, enfim. São células que nunca interagiram com um patógeno antes. Nunca tiveram, estavam lá dentro da medula ou dentro do timo ali, e nunca tiveram contato com nenhum tipo de patógeno. São essas células naive aqui, tá? A partir do momento que uma célula dendrítica, que é a que traz informação para os gânglios linfáticos ali, essa célula dendrítica fala assim, olha, é como se fosse um bilhete, tem um patógeno assim, assado, que atua dessa fórmula, tem uma proteína na membrana dele, você precisa conseguir reconhecer esse patógeno. E aí, essas células vão começar a desenvolver anticorpos, vão começar a produzir substâncias, proteínas de membrana, com a especificação da célula dendrítica, né, com todas as informações que a célula dendrítica levou lá para elas, vão produzir essas proteínas e vão sair para a circulação, procurando esse patógeno. Então, elas modularam o DNA delas para ter essa receita, como se fosse uma receita de bolo ali, né? Para ter aquele procura-se, né? Então, elas vão produzir proteínas de membrana, no caso das células T, e no caso das células B, elas vão produzir anticorpos, que são esses e é representado pelo Y, né, pelo formato básico de um anticorpo, né, que são proteínas de membrana ali, que elas produzem, e que quando entram em contato com o patógeno, esses anticorpos se ligam ali e essas células ficam marcadas. E dentro de uma ação conjunta de todo o sistema imunológico, é possível eliminar esse patógeno. Só que, lembrem, né, essa receita de bolo que foi produzida, né, que foi criada tanto por células T quanto por células B, fica no DNA dessas células. E a partir do momento, então, uma resposta, células virgens aqui, né, recebeu a informação de um agente agressor. Elas vão se clonar, elas se reproduzem muito rápido com essa informação específica. Preciso encontrar essa bactéria X. E aí elas começam a se reproduzir muito rapidamente. Então, essa primeira resposta aqui, que é o que é representado aqui, a resposta primária ao anticorpo X, aumenta, e aí conseguiram aniquilar o patógeno ali. O que acontece? Elas retomam a valores basais, elas reduzem a quantidade dessas células, mas não retornam a quantidade basal inicial aqui. Elas ficam na circulação, essas células. A partir do momento que
esse patógeno entra em contato novamente com o nosso organismo, a célula dendrítica vai lá avisar e fala assim, olha, mas a gente já trabalhou com isso daí, a gente já conhece esse tipo de patógeno. Então, não tem que ver como que vai produzir essa receita. Elas já conhecem a receita e conseguem reproduzir. Então, uma célula que iniciou aquela clonagem e levou 3, 4 dias para reagir, já no caso de uma segunda interação com esse mesmo patógeno, vai conseguir gerar uma resposta muito mais rápida e muito mais eficiente. Então, o tempo de reação do nosso organismo passa a ser bem menor do que esse primeiro contato aqui, exatamente porque ocorreu essa memória. A célula já tem a informação daquele patógeno no DNA da célula, tá bom? Eu respondi a sua pergunta? Sim, perfeito. Não, na verdade, é em função dessa célula dendrítica que dá a receita de bolo, vamos dizer, para... Legal. É muito legal essas interações, porque ela vai lá, ela engloba o patógeno, tudo, como quem não quer nada, e extrai informação de formato, quais são as proteínas de membrana, o que está acontecendo com aquela célula que, sei lá, às vezes é um vírus, né? Que está acontecendo com essa célula que já está contaminada pelo vírus, e aí ela vai colhendo informação para levar para os gânglios linfáticos e ativar as células T e B também, tá? Perfeito. Obrigada. De nada. A Érica, pode falar, Érica. Professor, eu estou muito curiosa. Essa questão dessa receita, né? Essa receita de bolo, a célula, né? Essas células B ou a outra célula que é o linfócito T, elas são capazes de ter mais de uma receita ou é específico para cada patógeno? Pessoal, assim, isso que é a grande chave da memória celular, porque elas conseguem produzir anticorpos de substâncias inimagináveis, até mesmo substâncias de vírus que podem vir a existir, entrar em contato com o nosso organismo, tá? Então, não é um negócio que elas já aprenderam, então é um rol limitado. É uma série de combinações de sequências de DNA que vão produzir a estrutura, né? Uma proteína, para ela ser produzida, é selecionada várias partes do DNA, e aí passa lá complexo de Golgi, tudo para dar conformação e tudo mais. E essa diversidade dentro das células do sistema imunológico é uma diversidade, assim, imensa. Elas podem produzir qualquer coisa para defender o nosso organismo, tá? Perfeito. Eu tenho uma outra questão. Você disse sobre elas receberem um bilhete, né? Seria um estímulo ou isso, né? Seria um estímulo. Esse estímulo vem de onde? Ele vem do cérebro? Ele vem de eu estou pensando assim pelo intestino, né? Que é onde a gente recebe tudo que vem do meio extra. E assim que, né, da barreira ali, da desbiose mesmo, e aí quando ele não consegue, ele já vai acionando. Então, vem de onde esse bilhete? Lembra que a gente tem a nossa imunidade inata. E as células dendríticas, principalmente, são as células que principalmente fazem esse papel de colher informação. Então, esse bilhete vem, né, basicamente das células dendríticas que compõem a imunidade inata. Logo que acontece alguma coisa, elas já vão por ali tentar ver o que está acontecendo, enquanto os neutrófilos, os macrófagos, os basófilos já estão atacando o patógeno. Ela não tem uma atividade, a célula dendrítica, ela não tem uma atividade de defender o organismo, mas é aquele agente infiltrado para entender quem é o adversário.
ela chega lá, entra em contato, se deixa contaminar por alguns vírus, ou por essa bactéria, que seja o que for, para colher informação e leva essa informação para os gânglios linfáticos. E esse bilhete vem a partir principalmente, né? A identificação para produzir esses anticorpos vem principalmente a partir das células dendríticas, tá? As células dendríticas, elas são por si só, elas não recebem estímulo de nenhum lugar. Recebem, elas têm a sinalização, que é o que eu vou mostrar para vocês, a importância das citocinas e tudo mais, né? Alguns danos do tecido, a gente produz algumas citocinas que o nosso tecido vai sinalizar alguma coisa, né? Uma agressão, e a partir dessa sinalização de agressão no nosso organismo, alguma bactéria, alguma coisa, já é um marcador, um sinal de alerta para o nosso sistema imunológico, tá? A Laís fez um comentário aqui, ó, não sei se ajuda, mas aprendi de um jeito bem didático. O que é produzido na medula, por exemplo, é uma célula zero, como um bebê recém-nascido. Quando essa célula começa a se reproduzir fora da medula, elas são cópias de uma máquina de Xerox. O mal disso é não serem 100% boas, pois são cópias. E o bom disso é que ela já vem com uma memória, como se fossem as características físicas passadas do pai, de pai para filho, a memória. É um jeito bom, muito bom mesmo, Laís, de entender o processo de memória. E assim, a gente tem o nosso fenótipo também, né? As nossas interações com o organismo. E as células do sistema imunológico é da mesma forma. As interações do nosso organismo geram adaptações, né? Então, novos patógenos, novas interações vão gerar conhecimento, um conhecimento, né, para a gente, seres humanos também, que vai marcar a gente de alguma forma que a gente pode reagir com maior eficácia com relação a algumas situações. Mas é um bom exemplo, viu, Laís? Muito bom. Sérgio, pode falar. Boa noite. Boa noite. É nesse ponto que entra as vacinas, fazendo a memória. As vacinas têm a ver com esse processo de memória, sim, porque é uma imunidade ativa, né? Ativa artificial, a estratégia das vacinas. Porque a partir do momento que a gente injeta a substância, pode ser parte do DNA desse vírus. Quando uma vacina é elaborada, ela vem com dentro, além da receita do DNA, do patógeno, do vírus, da substância da qual ela vai promover uma reação, vem também marcadores, né, atraentes de monócito. Então, quando a gente toma uma vacina, é estimulado também, possuem substâncias dentro dessa vacina para falar para o nosso organismo assim: ei, tem alguma coisa de errado aqui, vem ver o que está acontecendo. Então, além do DNA específico já sequenciado ali, por exemplo, do vírus que a gente quer desenvolver uma certa imunidade, vem substâncias que geram uma resposta inflamatória que vai atrair a atenção do nosso sistema imunológico para que, tipo, olha, a gente precisa se defender disso. O que é isso? Aí eles encontram a sequência de DNA da qual a vacina quer ser eficiente. Então, a sequência de DNA para a COVID. E aí eles encontram essa sequência de DNA e começam a produzir rapidamente um anticorpos para o vírus da COVID. Então, é esse processo sim, viu, Sérgio? É esse processo que ajuda também no desenvolvimento. Por que a gente passa a ser imunes, né? Também tomando a vacina. Então, é a partir desse mecanismo, sim. Muito bom. Outra coisa também que eu queria perguntar a respeito também da hepatite.
Por exemplo, eu tenho hepatite, aí no meu corpo ela já tá assim, não faz mais mal para mim. E se outra pessoa pegar, então ela também atua nesse ponto aí. Mas o que atua a vacina, você está perguntando? Não, a respeito da memória. A respeito da memória, não tem a ver com a vacina, é outro tipo de pergunta. Tá. Por exemplo, meu corpo já reconheceu, né, a hepatite, né, Isso e ele mesmo. já para mim, já não faz mais tanto mal, né, vamos dizer assim. Isso. E também, né, dependendo do tipo de hepatite, enfim, porque os vírus, eles têm um ciclo, 2 tipos de ciclo, né, que ele fica incubado, e o tipo de vírus que é ciclo lisogênico, esqueci o nome agora, lisogênico, e o outro, enfim, um é que fica incubado dentro das células do nosso organismo, como, por exemplo, o vírus da herpes. Uma vez que a gente pegou herpes, a gente vai ter herpes sempre. E aí, quando a nossa imunidade cai, que provavelmente é a mesma questão, né? Quando a nossa imunidade cai, a gente começa a desenvolver alguns sintomas. E aí é dessa forma que ocorre, né? Abaixou a imunidade, abaixou o nosso sistema de defesa, o vírus começa a querer aparecer, reagir de alguma forma e atacar as células do nosso organismo. E aí é onde sai herpes, enfim. É Ok. o mesmo mecanismo. Tá bom, obrigado. Tá bom? Pessoal, vamos lá então, que aí agora eu vou falar um pouco especificamente então das células dos linfócitos T e B, tá? Então, essas células, né, são células que possuem receptores específicos para diversos tipos de antígenos. Pessoal, vários tipos de antígenos, tá? Elas fazem parte da imunidade adquirida, adaptativa, imunidade específica. E dentro da resposta imunológica, da imunidade adquirida, a gente tem essa outra seletividade, né? Esse outro aspecto aqui. Imunidade humoral e imunidade celular. O que seria imunidade humoral e celular? É uma resposta dentro ou fora da célula. Então, é um tipo de defesa. A imunidade humoral vai atuar no mecanismo extracelular e a imunidade celular vai atuar aqui no meio intracelular, tá? Então, quem são as células responsáveis? A gente tem 2 tipos, né, de defesa, intra e extracelular, e 2 tipos de linfócitos com memória. Então, vamos entender. Os linfócitos B, eles atuam na imunidade humoral, tá? A defesa contra o organismo no meio extracelular. As células B produzem esses anticorpos, que anticorpo, pessoal, é representado pela letra Y, quando a gente fala de anticorpo, exatamente por conta do principal formato de anticorpo inicialmente reconhecido, tá? E são capazes de reconhecer diferentes tipos de moléculas, como proteínas, carboidratos, ácidos nucleicos e lipídios. A principal função de um linfócito B é a síntese de imunoglobulina, esses anticorpos, tá? É o que a gente chama de imunoglobulina. A gente tem imunoglobulina A, D, G, B, G, M, tá? E essas células são células que desenvolvem memória. Então, lembrem, né? Os linfócitos B atuam nas células que elas precisam, por exemplo, aniquilar, de forma extracelular. Elas não geram uma sinalização dentro da célula. Elas geram uma marcação na membrana do patógeno ali, e aí os macrófagos, todo o mecanismo de defesa vai ser capaz de identificar aquela célula e acabar com o agente agressor ali do nosso organismo. Já os linfócitos T, então, representam a imunidade celular. É um mecanismo de defesa dentro da célula.
Ah, mas ele entra dentro da célula? Os linfócitos T? Não, eles pegam as células, eles se conectam com as células e passam uma informação para essas células. E a própria célula vai responder de acordo com a informação vinda do linfócito T, tá? Então, a gente tem, com relação à imunidade celular, 3 tipos de linfócitos, tá? A gente tem um linfócito T auxiliar, que pelo próprio nome, né, ele auxilia, por exemplo, linfócitos B a produzir anticorpos e células fagocitárias e a ingerir micro-organismos. Lembra que eu falei para vocês da célula dendrítica? O linfócito T também, linfócito T auxiliar, também ajuda um linfócito B a reconhecer um patógeno para produzir anticorpo. Então, essa classe de linfócito T também desempenha a mesma função que eu falei para vocês da célula dendrítica. Já aqui o linfócito T citotóxico, ele tem a função, né, de destruir as células infectadas por micro-organismos intracelulares. Ele se conecta à célula, identifica que aquela célula está conectada e manda uma sinalização para o núcleo daquela célula, fala assim, olha, você precisa desligar. Então, aquela célula sofre apoptose, uma cascata de sinalização molecular ali, da qual a célula, ela se mata ali, e sofre apoptose, né, que a gente fala, e desliga essa célula. Então, depois, essa célula morreu, o vírus que está dentro dela, o patógeno que está dentro dela, não consegue mais utilizar a maquinaria dessa célula para se desenvolver. E a gente tem também os linfócitos T reguladores, que é o que a gente chama de Tregs, né, que servem para prevenir ou limitar a resposta imunológica. Então, o que eu comentei com vocês ali, é um mecanismo de identificar o eu do não eu, tipo, ó, essa célula está muito ativa, ela não pode ser ativa porque ela está degradando o próprio tecido, né? O próprio tecido hepático, por exemplo. Então, os linfócitos T fazem esse tipo de análise, tá? Para proteger o nosso organismo das nossas células de defesa. Então, é importante vocês guardarem essa informação aqui, ó. Os anticorpos produzidos pelos linfócitos B reconhecem os antígenos microbianos extracelulares, enquanto os linfócitos T reconhecem os antígenos intracelulares, tá bom? E aí a gente tem essa diferença aqui, esses 3 tipos de linfócitos T, tá? T regulador, T auxiliar e T citotóxico. Vocês viram que eu coloquei aqui esse CD4, CD8, CD4? Porque, pessoal, isso aqui vocês vão ver também, né? Como será que a gente consegue diferenciar um linfócito B de um linfócito T? Se a gente olhar numa visão microscópica, a gente não consegue ver diferença entre esse tipo de célula. Aqui no nosso no slide, a gente coloriu de roxo e o outro está de vermelho, mas olhando uma visão microscópica, não é possível reconhecer a diferença entre eles. Por exemplo, essas outras células aqui, ó, que a gente mostrou, a estrutura delas tecidual aqui, ó, uma célula dendrítica, ela tem esse formato de estrela, tem vários que lembram um dendrito, né, de uma célula neuronal. Elas têm formatos diferentes, mas o núcleo, né, aqui, ó, tem essas 3 estruturas nucleares, um neutrófilo, então é possível reconhecer essas células. Mas um linfócito T e um linfócito B, não é possível ver a diferença. Então, é importante aqui, ó, esse CD4, CD8 e CD4 são o que a gente chama de cluster of differentiation, que vem de grupamentos de diferenciação. São proteínas de membrana dessas células que são diferentes.
Então, um conjunto de proteínas de membrana específico dá a característica de um linfócito CD4. Já o citotóxico tem um conjunto de proteínas de membrana que fazem o reconhecimento, então, de um CD8, né, de um linfócito citotóxico. Então, assim, pensando em pesquisa, como que consegue ver a diferença de um e outro, é muito relativo à função desempenhada e às proteínas de membrana dessas células, tá bom? Aqui um resuminho para vocês. A gente tem aqui, então, um linfócito B, então, deixa eu colocar ali. Ele reconhece os antígenos e se diferenciam, né, para produzir vários anticorpos e neutralizar o micro-organismo, promovendo, então, a fagocitose e a ativação do sistema complemento, tá? Então, ele consegue reconhecer o organismo, produzir anticorpos e defender o nosso organismo, tá? Induzindo também outras células aqui, como essa daqui é representada num macrófago, tá? Já o linfócito T auxiliar reconhece os antígenos de superfície das células e apresentam, né, para as outras células aqui. Então, ela pode promover a ativação de macrófago, produzindo citocinas, pode induzir a inflamação, ou pode induzir a proliferação e diferenciação de mais linfócitos T e B. O linfócito T auxiliar, ele auxilia no mecanismo de defesa do nosso organismo. Já o linfócito T citotóxico, pessoal, ele reconhece o antígeno em células infectadas e matam essas células. Então, identificou aquela proteína de membrana que já contaram, a célula, o linfócito T auxiliar ou uma célula dendrítica já contou para ele que, olha, se tem essa proteína de membrana, é para aniquilar. Então, o linfócito T citotóxico identificou essa proteína de membrana na superfície da célula, ele já vai induzir a apoptose dessa célula. Ele vai dar o comando para essa célula do nosso organismo desligar e induzir, então, a morte celular, tá? Qual a diferença de um anticorpo e o antígeno? O anticorpo, pessoal, é essa proteína de membrana. O antígeno é o que é a ação, né? A forma, é o que foi produzido. O anticorpo é o que vai marcar, é a proteína que vai marcar. O antígeno é o que vai efetivamente atuar no processo de aniquilar esse micro-organismo, tá? É a receita pronta para aniquilar. Tá bom? Aí, voltando aqui, então, linfócito T regulador. Como eu comentei com vocês, são as células que vão promover essa limitação de ativação de outros linfócitos, né? Essa atividade maior das células do sistema imunológico. Então, ele é importante para gerar uma imunossupressão das respostas imunes aqui, tá? Uma redução da resposta imune, uma supressão da resposta imune. E por fim aqui a gente tem, dentre os linfócitos, tá? Mas lembrem que a célula NK, ela é considerada uma célula da imunidade inata. Ela também consegue identificar, a partir de substâncias de membrana, uma célula-alvo, e aí ela já vai induzir a morte celular dessa célula que foi infectada. Ela tem uma atividade, pessoal, a célula NK, ela tem uma atividade muito parecida com um linfócito T citotóxico, tá? Só que o linfócito T citotóxico, conhecidamente, ele espera a marcação desse anticorpo. Muitas vezes, a célula NK, ela não consegue reconhecer que é uma célula do nosso próprio organismo, ela já vai induzir a morte daquela célula, tá?
Porque as nossas células, as células do nosso organismo, possuem um sistema de reconhecimento também, né? Então, quando tem alguma coisa de errado ali na sinalização, está sendo investigado, e aí a célula mostra que é tipo, olha, eu faço parte, imagina assim, uma célula NK está investigando uma célula tecidual. Se tem alguma coisa de errado ali, aí ela encosta nessa célula tecidual, essa célula NK, identifica, tipo, ó, tem alguma coisa de errado aqui, deixa eu ver seus documentos. E aí, se ela identifica, tipo, olha, essa célula realmente é uma célula do nosso organismo, ela deixa passar, vai embora e fica tudo bem. Se não, ela simplesmente, tipo, ó, você não faz parte do nosso organismo e você está produzindo substâncias aqui que parecem ser substâncias que agridem o organismo. Ela vai induzir aquela célula à morte celular. Lembrando, né, que é o que eu comentei com vocês, a célula NK, apesar de fazer parte da imunidade inata, ela consegue desenvolver um pouco de memória celular, tá? Assim como os outros linfócitos. E aí, aqui, já indo para os finalmente da nossa aula, pessoal, a gente tem a produção das citocinas. Vocês sabem, já ouviram falar sobre citocinas, o que é? Alguém quer comentar alguma coisa? Porque é esse o tema principal aqui. A gente falou das células imunológicas e a base dos mecanismos inflamatórios, de resposta do anti-inflamatória do exercício físico, vão ser a partir desses pontos aqui, as células do sistema imunológico produzindo algumas citocinas. Ninguém quer falar nada sobre citocina? Pessoal, as citocinas, elas são proteínas muito pequenas, secretadas, né, pelas células do sistema imunológico e as células teciduais. Todo tipo de tecido produz citocinas também, tá? Então, o nome geral, citocina, é colocado de uma forma ampla, né? Mas, por exemplo, as células que produzem essas substâncias produzidas por linfócitos, né? Então, são linfocinas. Uma monocina são citocinas produzidas por um monócito. Uma quimiocina são citocinas com atividade quimiotática. Então, pessoal, interleucina são citocinas produzidas por um linfócito para sinalizar para outro linfócito. Então, hepatocina, vamos ver se vocês sabem o que deve ser uma hepatocina. Coloquem aí no chat ou falem rapidinho para mim. Hepatocina, o que será que é? Ou também, né, para ser mais fácil, uma miocina. São os tecidos que produzem, tá, pessoal? Então, hepatocina são as citocinas produzidas pelo tecido hepático, pelo fígado. Uma miocina são as citocinas produzidas pelo tecido muscular, pelo miócito, né, pela célula muscular. Então, a gente fala citocina de uma forma bem geral e bem ampla, mas são as substâncias que fazem parte de praticamente todo o processo de comunicação, pessoal. Essa palavra comunicação é muito importante. Citocina, comunicação. É a forma que uma célula interage com outra. E pode ser uma comunicação autócrina, parácrina, endógena, né? Pode ser que é uma citocina que é produzida, vai cair na circulação e vai atingir um outro tecido-alvo bem distante da onde essa citocina foi produzida. Também a gente chama que uma citocina é também um hormônio. Pode ser um hormônio, mas não é sempre um hormônio, tá? São proteínas, peptídeos, sinalizadores
que promove a comunicação entre diferentes tipos de células e que atuam com o sistema de defesa e que interagem, né, comunicam com o sistema de defesa do nosso organismo. E aí, a gente tem aqui, ó, são sinalizadores centrais em uma extensa rede que envolve não só interações sinérgicas, mas também antagônicas em várias células-alvo, tá? A gente tem citocinas que podem ser pró-inflamatórias e anti-inflamatórias, tá? Eu coloquei aqui algumas citocinas pró-inflamatórias para vocês verem, mas no geral, pessoal, se atentem, por exemplo, aqui, ó, IL-1, TNF-alfa ou TNF só, que a gente coloca, como as principais citocinas pró-inflamatórias. E IL-6 também, tá? Citocinas anti-inflamatórias que reduzem a inflamação, as principais, IL-1 receptor de IL-1, IL-10 e IL-4, tá? São as principais, 3 de cada aí para vocês focarem atenção, porque são as principais que a gente vai tratar quando a gente estiver falando do efeito do exercício físico. Aqui, pessoal, para não confundir a cabeça de vocês, eu não coloquei também a IL-6, que ela pode atuar como anti-inflamatória. Isso aí a gente vai ver em um outro momento, mais a fundo, mas para não confundir vocês, mas só para ficar bem aberto ali, para vocês não falarem assim, ué, mas eu aprendi que a IL-6 é anti-inflamatória. Ela pode ser pró-inflamatória, como ela pode ser anti-inflamatória, mas eu vou explicar isso lá mais para frente para vocês, tá bom? E aqui, né, eu só coloquei essa lista, depois eu vou disponibilizar um PDF para vocês, mas para vocês tiverem interesse em entender um pouco mais a fonte principal de cada tipo de citocina, quando a gente fala de um interferon gama, qual tipo de célula que secreta. Então, principalmente as células NK são as células que secretam interferons, tá? Os macrófagos, eles produzem bastante IL-1, né, que é indutor de inflamação. E aí a gente vai ver os macrófagos também anti-inflamatórios, que também produzem citocinas com ação anti-inflamatória. Então, pessoal, eu sei que é uma quantidade imensa, se vocês nunca interagiram, nunca ouviram falar de citocinas e tudo mais, deem uma lida, uma estudada um pouco sobre cada uma dessas, conectar um pouco a atividade de uma célula com a citocina, a principal citocina que ela secreta, vai ajudar vocês no entendimento da atividade física, tá bom? Pode falar, Érica. Não sei se eu estou fazendo uma confusão, mas a citocina, ela seria um biomarcador, por exemplo, de inflamação crônica subclínica? Também. E pode ser um biomarcador de resolução de uma inflamação, porque depende de qual citocina que está sendo produzida. A citocina é a comunicação. Então, por exemplo, sei lá, se eu começar a falar inglês aqui com você, se eu começar a falar russo aqui, vocês não vão, acho que a grande maioria aqui não vai entender o que eu estou falando. Então, eu estou produzindo, estou tentando me comunicar em uma linguagem que vocês, imagine que vocês são outras células, que vocês não vão entender. Algumas outras citocinas, né? Então, depende da função dessas citocinas, né? Se a gente falar em língua na língua portuguesa, todos vocês vão entender. Então, o que é essa citocina, que é a palavra, né? Esse exemplo que eu estou tentando colocar. Ela passa de mensagem, né? O que é o contexto? Não é a palavra em si, mas o que é o contexto que está sendo produzido. A gente não pode se fixar sobre essa interdeucina faz isso.
ela é boa ou ela é má, entendeu? Porque a gente vai ter uma problemática muito grande se a gente se apegar a esses parâmetros, que é exatamente dentro da demanda, né, dentro do contexto da prática do exercício físico, que eu falei para vocês. IL-6, que é a principal citocina que a gente vai estudar porque o exercício físico modula, ela pode ser anti-inflamatória e pode ser pró-inflamatória. Assim como o macrófago, ele pode induzir uma atividade anti-inflamatória como uma atividade pró-inflamatória, dependendo a função que ele, o contexto em que ele se encontra. Então, se ele está, um macrófago está lá dentro de um tecido adiposo, que está parado, pouca vascularização, né? Está se gerando um contexto mais tóxico ali naquela região e ele vai induzir uma inflamação. Mas, por outro lado, uma pessoa que pratica exercício físico, que tem atividade física mais intensa e tudo mais, vai produzir macrófagos anti-inflamatórios, que são os macrófagos que se diferenciam em macrófago tipo M2, por exemplo, que é um macrófago de resolução de uma inflamação. Então, não se atentem a entender citocina como colocar em caixinhas, tá? É mais para vocês terem uma noção que elas são sinalizadores de comunicação, metabólitos de comunicação entre as células, tá? E aí, mais para frente, a gente vai organizando essas ideias aí, tá bom? Sim. A proteína C reativa, ela é citocina? Ela é um marcador hepático, né, produzido. Ela é uma citocina. É difícil falar que ela é uma citocina, porque ela é um marcador de inflamação. Ela sinaliza, a proteína C reativa, ela sinaliza a inflamação para as células do sistema imunológico também. Então, eu acho que a PCR ela não entra dentro da classe de citocinas. É como se fosse uma prostaglandina. Ela é um sinalizador, mas não é uma citocina. Tá? Ela é produzida, a proteína C reativa é produzida pelo fígado, né? E aí ele joga na corrente sanguínea e as células do sistema imunológico já ativam. É uma relação muito boa você fez, viu, Érica? Porque o contexto é o mesmo também, né? Ele sinaliza a inflamação, sinaliza que tem alguma coisa de errado ali. Mas chamar PCR de citocina, eu nunca vi na literatura isso não, viu? Não, eu tenho quase certeza que não faz essa conexão, tá? Parecida, mas não são iguais, né? Não é, porque assim, é produzido especificamente pelas células hepáticas da PCR, né? Não é uma comunicação entre todas as células, ela é produzida pelo fígado para jogar na circulação, né? Tipo, ó, temos um processo inflamatório aí, assim como as prostaglandinas são produzidas, né? Que vão gerar efeito pró-inflamatório, né? Vários fatores pró-inflamatórios vão ser desencadeados ali. Mas... Seria uma resposta específica do fígado, vamos dizer assim. Isso, é isso. São 21 horas. Perfeito, obrigada. De nada. Karina, pode falar. Eu não entendi direito sobre a citocina pró-inflamatória. Quais são as principais que você disse? Que é para a gente focar mais. Ó, as principais pró-inflamatórias que a gente vai tratar aqui na nossa... Porque, pessoal, todas elas são importantes e desempenham um papel importante, tá? Mas o que a gente vai discorrer, entender, se aprofundar um pouco mais, são IL-1, IL-6 e TNF, tá? As pró-inflamatórias. Que elas são indutoras de inflamação. Ah, uma bactéria entrou, comi alguma coisa, tinha uma bactéria que é muito tóxica para o meu organismo. O sistema imunológico identifica, os macrófagos vão começar a sinalizar IL-1,
os neutrófilos, tudo vai sinalizar produzir essas citocinas pró-inflamatórias. Ah, resolveu, conseguiram aniquilar esse patógeno. Então, essas células do sistema imunológico falam assim, a gente tem que acabar com essa guerra, tem que cessar fogo aqui. Então, elas vão começar, essas mesmas células, tá, pessoal? Vão começar a produzir citocinas anti-inflamatórias. Então, o receptor de L1 é uma citocina anti-inflamatória, e L4 e L10 são as principais anti-inflamatórias que a gente vai abordar na nossa temática de exercício físico. Ah, e o IL6 também, tá? IL6 também é anti-inflamatório, mas eu não coloquei aqui para não confundir a cabeça de vocês. Outra pergunta, eu não sei se eu entendi, que você disse que os linfócitos T citotóxicos e as células NK são parecidas, que o linfócito T citotóxico, ele reconhece, né, os antígenos e as células infectadas e matam, né? E a célula NK, ela não reconhece, mas aí ela induz a morte celular, é isso? Isso, ela não tem um sistema tão refinado quanto o linfócito T citotóxico, a célula NK, mas ela consegue reconhecer o eu do não eu, né? Então, ela não vai ficar atacando as células do nosso próprio organismo, mas ela, se percebe alguma coisa diferente ali, ela vai induzir aquela célula a sofrer apoptose. Ela não é tão seletiva quanto um linfócito T citotóxico, tão específico, tão assertivo quanto um citotóxico. Certo, obrigada. De nada. Pessoal, então, para a gente se estender... Nossa, já é 9 horas. Eu trouxe de sugestão aqui para vocês de estudo, né, de uma forma assim, de entretenimento, que eu acho bem legal, assim, vocês assistiram essa aula e aí vocês peguem no fim de semana, pode ser com a família de vocês. Isso daqui, esse Cells at Work, é tipo um anime, né? Então é um desenho animado que trata de todas as células do sistema imunológico. Então é um jeito muito fácil da gente conseguir assimilar a função de cada uma dessas células que eu expliquei para vocês. Então, já dando spoiler aqui, né? Então, essa daqui, ó, é um macrófago. Essa daqui é uma célula normal, né? Uma célula tecidual. Esse daqui é um neutrófilo, uma hemácia. Aqui, essa mulher é a célula NK. Então, cada uma dessas células, a célula de memória aqui, ó, um linfócito T citotóxico, cada uma dessas células tem uma personalidade específica e que tem um contexto, né? Então, ocorreu uma hemorragia no organismo. Então, o episódio desse Cells at Work é sobre a hemorragia. Como que o nosso organismo, como que todas essas células vão se estruturar para resolver a questão da hemorragia. Uma célula cancerígena. Aqui atrás, no fundo, ó, a gente tem o que era uma célula normal, desenvolveu um câncer, né? Uma célula cancerígena. Então, como que todas essas células vão interagir para combater essa célula cancerígena? Tá? Então, é uma forma super divertida de vocês aprenderem, conseguir assimilar a função das células do sistema imunológico. Então, aí, ó, aproveitem um fim de semana para vocês assistirem também com a família de vocês, e aí marca a gente lá no Instagram do PhysioX, lá, mostrando que vocês estão assistindo, vai ser super legal, tá? É uma dica, assim, de aprendizado muito, assim, se divertindo, que eu passo para vocês. E aqui também, né, tem esse canal no YouTube. Meu Deus, peraí. Esse canal do YouTube chama In a Nutshell. Tem vários episódios. E só um minuto aqui, pessoal. Deixa eu... tem vários episódios que mostram, né? Não episódios. Do In a Nutshell tem vários vídeos que mostram como que o sistema imunológico funciona.
tá? Então, são dicas para vocês assistirem aí e aproveitarem para aprender, tá bom? Pessoal, vocês têm alguma dúvida? A gente está em 18 pessoas aqui. Pode, Karina, você esqueceu a mão levantada ou é uma dúvida? Não sei. Vou mandar já. Não, eu esqueci mesmo. Eu tô apanhando aqui do meu celular. Vocês vão confirmar. Pessoal, eu vou colocar aqui uma atividade, se bem que agora, bom, vamos tentar fazer uma atividade, assim, de tudo que eu falei aqui, de uma forma um pouco mais divertida para... Deixa eu parar de transmitir aqui e colocar outra transmissão. Eu vou colocar aqui para vocês uma atividade, o Kahoot. Alguém já jogou Kahoot, pessoal? Vocês sabem o que é? Não. Então, eu vou colocar aqui para a gente fazer... são algumas questões que eu elaborei. É uma brincadeira, um quiz rápido para a gente jogar. Eu tenho que conseguir colocar aqui para vocês, passar o link. Espera aí. E aí, vocês verificarem se vocês conseguiram assimilar bem, enfim. É um jogo, tá? Que é engraçado. Deixa eu passar o link aqui para vocês. Colocar aqui no chat. Vocês acessem esse link aí. Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês agora. Ué. O que a Natália perguntou? Só dá para fazer isso agora ou depois vamos conseguir também? Ô, Natália, o participar ao vivo, no gravado, vocês vão conseguir, mas aí vocês coloquem a pontuação de vocês vocês coloquem a pontuação de vocês no mural lá da disciplina, tá bom? Pontuação, tipo, quantas acertou, quantas... qual a pontuação geral assim, de vocês? Mas para jogar teria que ser por agora. É rapidinho, são 9 questões. Eu prometo que vou tentar fazer rapidinho, tá bom? Que a gente está com a hora avançada aqui. Deixa eu ver, por que será que não está dando para compartilhar? Deixa eu ver a tela inteira. Vamos ver. Poxa vida, não está compartilhando isso até. Pessoal, já está entrando, ó, eu estou vendo que vocês estão aqui, mas eu queria compartilhar a minha tela para vocês conseguirem jogar. Aproveitem aí e vão entrando, pessoal. Tem 9 pessoas só, podem ir entrando mais. Deixa eu ver uma guia, se dá por uma guia. Tá tudo certo, só que no último ponto fala que não dá para compartilhar. Foi agora? Vocês estão vendo a minha tela agora? Ah, acho que agora foi. Deu certo. Vocês podem abrir o microfone de vocês, falarem, tá bom? Podem ir participando. Pessoal, entrem, pra gente não demorar. Podem ir entrando mais pessoas aí.
Vamos lá, então temos aqui a Ana Lúcia, a Luana, a Cris, a Érica, a Karen, a Natália, a Laís, Natala e o Rafa, a Karine e a Adri. Vamos começar então, pessoal? Eita, alguém saiu, entra, volta. Vocês podem usar, o pessoal, não sei se todo mundo que conseguiu entrar, vocês podem digitar esse PIN, tá? Coloca aí dá para usar a tela do celular também. E mirar aqui no QR Code. Ué. Aí, tá caindo. Posso começar, pessoal? Vamos lá, hein? Sobre a aula que a gente interagiu agora, tá? Verdadeiro ou falso? A imunidade inata também é conhecida como imunidade humoral e celular. Viviane, perdão, Luciana, né? Você pode compartilhar de novo? Eu saí sem querer aqui e aí fechei o link. Compartilhar o link? Ah, peraí. Rapidinho. Será que ainda dá? Entrar? Acho que dá. Aí. Eu vi que tinha gente caindo. Só quem conseguir responder já vai respondendo essa primeira. Imunidade inata também é conhecida como humoral e celular. Verdadeiro ou falso? Vou deixar essa. Vocês têm 8 segundos para responder. Quem não responder vai ficar sem conseguir. Bom, pessoal, responde logo. Senão acaba o tempo para responder. Pessoal, é falso, tá? Porque a imunidade adquirida, que é representada pelos linfócitos T e B, que tem essa divisão de humoral e celular. A imunidade inata não é conhecida como adquirida, como humoral e celular, tá? Vamos lá para a próxima. Temos aqui uma disputa, então, a Adri acertou, está na frente, a Luana, ó, já tem um ranking aqui. Pessoal, lembrando que quanto mais rápido vocês responderem, maior a pontuação de vocês, tá? Próxima pergunta. Segunda pergunta. Os linfócitos T ativam os fagócitos para destruir os micro-organismos presentes dentro das células. Verdadeiro ou falso? Eles atuam para destruir os micro-organismos dentro ou fora das células, os linfócitos T. Que tem a ver com a pergunta anterior, né? Imunidade humoral e celular. 7, 8. Quem que abriu o microfone para falar que tinha caído? Conseguiu voltar? Tá tudo bem? Tá conseguindo jogar? Tô conseguindo, só tá com um pouco de atraso. Tá bom, Laís, obrigada. Então, ó, 15 segundos, pessoal, 8 respostas. Vamos ver. Aí, agora a maioria acertou, muito bom. Então, é verdadeiro, tá, pessoal? Vamos lá, o pessoal tá na disputa aí, ó. Laís subiu, tá na frente aqui, a Luana depois. São linfócitos neutrófilos, macrófagos e células NK, monócitos, células T e eosinófilos, células T, B e NK. E não faz sentido 3 opções, eu só conheço 2 tipos de linfócitos.
Poxa, Karina, você não conseguiu entrar? Não consegui, eu entrei no link, aí depois saiu de novo. Poxa, mas Agora sumiu o link. Mas vai estou praticando acompanhando as aqui. respostas aqui, hein? Vou deixar. Nem te conto o tanto que eu apanho desses links. Tá bom? Pessoal, vocês responderam, só conhece 2 tipos de linfócito? Ó, células T, B e células NK são as células que lembra lá na divisãozinha, né? São derivadas de linfócitos, tá? Apesar da NK fazer parte da imunidade inata. Então, a Karen tá indo bem, tá subindo bem, Karen. A Laís está se mantendo lá em cima, ó. A Cris está subindo. Vocês estão indo bem. Karen atingiu uma sequência de 3 respostas corretas. Muito bem, Karen. As células da imunidade específica são capazes de desenvolver memória. Verdadeiro ou falso? Imunidade específica são capazes de desenvolver memória. Sei não, hein? Essa aí eu acho que vocês conseguem responder rápido, hein, pessoal? Será? Todo mundo já respondeu? Ou deve estar com delay, né? Por isso que não está marcando. Porque quando todo mundo consegue responder rápido, ele já encerra a contagem do tempo. Imunidade específica. Ou adquirida. Uau, muito bem, pessoal. Mas essa foi muito fácil. Vamos combinar, essa foi fácil, hein? Imunidade adquirida é o mecanismo de desenvolvimento de memória, né? Representado por linfócitos T e linfócitos B, tá? Muito bom. Verdadeiro ou falso? As citocinas são moléculas que permitem a comunicação do sistema de defesa do nosso organismo. Essa também está muito fácil. Poxa, Adriana. Ah, essa internet, hein? E aí, essa é verdadeira ou falso, galera? Então. Poxa. Não, talvez continue o seu nome no ranking, né? Vamos ver, Adriana, se... Todo mundo acertou, muito bem. É o que eu comentei com vocês, é a comunicação do sistema de defesa, tá? Mas só as células do sistema imunológico que produzem citocinas? Não, pessoal, os tecidos também produzem, tá? Para sinalizar uma agressão, por exemplo, naquele tecido e atrair as células do sistema imunológico, tá? Então, vamos lá, a Laís entrou na frente aqui e não quer sair. Ou alguém não está querendo passar à frente da Laís. Os linfócitos T podem ser reguladores, auxiliares citotóxicos, pró-inflamatórios, anti-inflamatórios, tóxicos e aniquiladores de patógenos, e podem ser o que eles quiserem, desde que defendam o organismo. Mais 3 perguntinhas aí.
Eu acho que entrar depois que começa, eu acho que deve ser. Eu não sei se ele aceita entrar depois que começa, viu, Adriana? Pessoal, os linfócitos T podem ser reguladores, lembra que eu coloquei lá os Tregs, auxiliares, os linfócitos T ao X, né, que a gente colocou lá, que eles auxiliam os próprios linfócitos T, como os linfócitos B, atuam como células dendríticas, por exemplo, né, e os citotóxicos, né, que são aqueles mais agressivos. Olha lá, Laís! Perdeu o ranking agora, hein? A Karen assumiu. Tá na posição, a Luana também. Vamos lá, pessoal. Tá legal, tá bem movimentado isso daqui. Os macrófagos eram monócitos enquanto estavam na corrente sanguínea. Verdadeiro ou falso? Acho que tá fácil essa. A gente conversou, comentou bastante dessas. Muito bem, pessoal, muito bom. Nada mudou. Vamos lá. Penúltima questão. Os linfócitos B são células especializadas, possuem anticorpos e, por isso, fazem parte da imunidade inata. Muito bom. É falso, pessoal. A pegadinha aqui dessa questão é somente essa parte aqui, ó. Imunidade inata. Os linfócitos B fazem parte da imunidade adquirida. Tá? Então, lembrar de onde vem, qual é a função, o que faz, né? Então, todo esse contexto aí, eu sei que é difícil, é muita informação, mas tem que ir associando essas sequências aí, tá bom? Vamos lá, acho que é a última questão agora. 9 de 9, hein? Afinal, a interleucina 6 é uma citocina pró-inflamatória ou anti-inflamatória? Depende, mas ainda não conversamos sobre isso. Pró-inflamatória porque ela é aliada do TNF. Interleucina 6 é uma citocina? E anti-inflamatória porque tem a ver com o exercício físico. Será que essa daí é uma pegadinha? É uma pegadinha, né, Karen? Mas muito bom, a maioria de vocês acertou. Depende, né, pessoal? Eu comentei com vocês. Não quero classificar ela como anti ou pró-inflamatória, porque a interleucina 6 vai ser uma interleucina chave ali para a gente discutir o efeito do exercício físico. Então, ela fica um pouco para depois, mas é legal vocês já se atentarem à interleucina 6, tá bom? Pessoal, vamos ver o ranking aqui, o pódio de vocês. Então, em terceiro lugar ficou a Luana, em segundo a Laís, e em primeiro lugar a Karen, né? Muito bem, pessoal, muito bom. Então, em quarto a Érica, né? E a Sabrina em quinto. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do jogo, que vocês tenham revisto um pouco desses conteúdos. Aproveitem, assistam tanto o canal do YouTube quanto eu não falei, né? O Cells at Work tem, para quem tem Netflix,
tem uma temporada inteira no Netflix, tá? Eu fiquei fazendo propaganda do Cells at Work, mas eu não falei onde que tinha, né? No Netflix tem uma temporada inteira de Cells at Work, de um organismo saudável, né? Então, é muito legal. Depois, se vocês quiserem ver mais, aí tem que procurar. Aí eu já não sei onde que tem a outra temporada, que eu acho que é sobre um rapaz que é fumante, sedentário. Tem várias histórias aí para contar. Pessoal, então a gente encerra o nosso plantão por aqui. Na próxima semana a gente vai tratar um pouco mais sobre as inflamações, doenças inflamatórias, tá? E processos inflamatórios. Aproveitem bem a aula com o professor Gerson, tá? Porque ele vai falar muito de farmacologia. Aproveitem para tirar as dúvidas com relação a efeito de fármaco, como que responde o nosso organismo. Enfim, quais são os tipos de medicamento, quando tem associação de 2 tipos de medicamento, né? O efeito fisiológico. Eu vi que alguns, acho que a Érica colocou pergunta, a Karen também colocou pergunta, ótimas perguntas ali no mural. O Gerson já respondeu essas perguntas. É que hoje eu não trouxe essas questões aqui para o nosso plantão, por ser a primeira semana e já ter todas essas dinâmicas, né? A gente está um pouquinho avançado aqui na hora. Mas a gente se vê a semana que vem, tá, pessoal? Obrigada a vocês por terem participado, tá? É muito legal quando vocês participam e aí a gente consegue interagir um pouco mais, fica bem dinâmico. Eu vou compartilhar também, tá? O PDF da aula para vocês estudarem, fiquem à vontade. Pessoal, boa noite, então. A gente se vê a semana que vem, tá?